Entrevista. 7h46, 7h46 da manhã. Hoje temos na entrevista do dia um assunto muito importante, um assunto que tem preocupado muito a todos nós: os maus tratos e abandono de animais em Itaiópolis. Para discutir essa questão, estamos recebendo no estúdio da Demais FM, continua com a gente o Sargento Jorge, da Polícia Militar de Itaiópolis, a Leocádia e a Sônia, representantes da ONG Anjos de Patas aqui de Itaiópolis. Eles vão nos contar sobre a situação atual, o trabalho realizado pela ONG, também pela Polícia Militar, que está atuando aí para combater esse problema. Vamos começar falando sobre as denúncias que tem recebido aí com cada um de vocês que estão trabalhando e como estão fazendo para enfrentar essas situações. Leocádia e Sônia, eu vou manter o microfone de vocês aberto para que vocês possam falar juntas e conversar sobre o assunto. Bom dia, sejam bem-vindas ao Jornal de Mais News. Vocês têm recebido várias denúncias de abandono de filhotes e fêmeas prestes a dar à luz, além de maus tratos a cães, gatos e até cavalos em localidades aqui da região de Itaiópolis. Esse caso de filhotes e fêmeas prestes a dar à luz, a gente recebeu a denúncia na semana passada, se não estou enganado, na localidade de Volta Triste, em Moema, aqui no interior de Itaiópolis. Como que a ONG, ela trabalha para responder essas denúncias e quais são os primeiros passos que vocês tomam ao receber uma denúncia de maus tratos de qualquer pessoa que está nos ouvindo neste momento? Então, muito bom dia a todos os ouvintes. Vamos por partes. Primeiro, a questão do cavalo. Complicado, né? Primeiro que nós não temos nem aonde levar um cavalo. O que a gente faz? A gente conversa com essa pessoa, né, sobre esse abandono e tira umas fotos, pede para mandar as fotos desse animal e a gente posta nas redes sociais tentando achar o dono desse animal. Se não acha o dono, 2, 3 dias, a gente vai e pede também nas redes sociais se não tem ninguém para recolher esse animal, para adotar esse animal. Geralmente, o dono acaba aparecendo depois de 2, 3 dias, né? Depois que vai para as redes sociais. Mas, então, assim, nós não temos muito o que fazer em relação a um cavalo. E tem acontecido, eu lembro muito. De um abandono, e eu lembro também de uma vez que eu chamei vocês por causa de cavalos que estavam na frente do Hospital Santo Antônio, e eu não sei qual foi a proporção que tomou aquilo ali, mas acho que alguém veio buscar, enfim, tinha fugido, algo nesse sentido. A gente recebeu aí o chamado do pessoal do Hospital Santo Antônio. Então, de fato, é complicado, até porque a ONG não tem uma sede, né? Ela é feita por pessoas voluntárias. Exatamente, não temos sedes e muito menos um espaço para ter um cavalo, né? Para recolher esse animal. Então, a gente pede, clama por ajuda da população nesses casos, para tentar achar o dono, procurar e ver de onde que ele surgiu, até porque um cavalo pode causar danos, né? E a questão de filhotes e fêmeas prestes a dar à luz. Isso tem acontecido bastante na região de Volta Triste. Acredito que talvez vocês não tenham atendido esse caso lá, ou tenham, talvez, mas a gente recebeu muitas denúncias que têm aumentado muito a quantidade de animais abandonados nessa região. Então, o que acontece? Eu acho que aqui na cidade, nos bairros, a gente conseguiu dar uma controlada, né? Efetuando castrações, né? Porque o nosso foco é castrar as fêmeas. Então, o que acontece quando tem essa questão desses abandonos lá na comunidade? A gente também não tem muito o que fazer, porque não temos para onde levar. Então, a gente clama por ajuda da população para alguém acolher esse animal, né? Para pelo menos dar água, dar comida. Quando é uma fêmea, né? Se às vezes ela não conseguiu alguma casa, algum lugar para ela ficar com esses filhotes, né? A gente vai até o local, às vezes leva uma casinha ou faz um abrigo improvisado, até posta esses animais para adoção, que é a única solução, né? E depois a gente castra essa fêmea. E se não conseguir um lar para essa fêmea, infelizmente ela vai voltar para a comunidade e vai ficar perambulando e contando com a ajuda da população. Porque assim, nós já batemos nessa tecla aqui. Nós, ONG, não temos condições de ter um abrigo. Essa questão tem que partir do poder público, tá? E está mais do que na hora da população clamar, pedir, e é só a população que consegue isso, tá? Precisa, e também, um abrigo tem a questão, não é um depósito. Tem que ter gente para cuidar, tem que ter condições dignas para esse animal ficar, tem que ter feiras de adoção, então tem que haver toda uma circulação ali, né? O animal não pode ficar a vida inteira ali. Animais idosos, às vezes abandonados, animais adultos, é muito difícil conseguir adoção para esses animais. Filhotes ainda até que consegue, mas também é difícil.
Então, o que a gente pede? Por favor, peça ajuda para castrar a fêmea, né? Peça ajuda para... Se você não tem condições, peça ajuda para castrar esses animais. Por favor, não abandone. Não é abandonando que você vai solucionar, você só está passando o problema para frente. Né? E assim, vamos sair da redoma de vidro da que a gente vive, da nossa bolha aí, e vamos todo mundo ajudar. Né? Na ONG, o que nós vamos fazer? Né? Nós não conseguimos abracar o mundo aqui. Né? Não conseguimos ter a solução para todos os problemas. Nós fazemos o que podemos. Mas... essa questão de denúncia, né, Sandro? Às vezes a gente não consegue ir lá no dia dar uma olhada. A gente consegue ir no final da semana. O nosso carro, que nós já comentamos aqui, com o nosso combustível. Então, assim, é muito difícil. E agora está acontecendo muito no interior. Essas questões de abandono também. Não tem câmera, não tem nada, né? Então, a pessoa se sente à vontade para abandonar. Se você viu algum abandono, se você sabe quem abandonou, por favor, denuncie. Vai, registra um BO, que é só com BO que a pessoa vai aprender, vai ser punida, né? Tá aí o policial para confirmar isso, que sem BO não adianta, né? Sônia, queria falar alguma coisa? Pode chegar mais próximo do microfone, isso. Então, primeiramente, meu bom dia, né, aos ouvintes da Demais FM e a você, Sandro, né? Agradeço pelo espaço pedido a nós aqui para novamente estarmos relatando alguns casos, né? Então, aproveitando o gancho da Leocádia aqui a respeito do abandono, né? É assim lamentável o elevado número, né, de abandono e de maus tratos aos animais, né, que a gente está tendo. E a gente faz um apelo ao pessoal da cidade, né, a população, para que nos ajude, Até tem alguns casos assim, ó, que a gente procura né, amenizar e a gente faz os resgates, né? E daqui a pouco não temos para onde levar esses animais. Né? As pessoas nos criticam quanto a esses animais que estão na rua. Mas por que eles estão ali? Porque alguém abandonou. Algum irresponsável abandonou esse animal. E eles acham que é o pessoal da ONG os responsáveis por esses animais. Mas não somos nós os responsáveis. Né? Até a gente pede para que a população cobre mais, não da gente. Né? Talvez de um outro cargo aí, né, de responsabilidade, para que assumam essa situação, né? Esses dias teve uma denúncia de uns cães que avançaram numa pessoa, sim, alguma coisa assim. Eles vêm e detonam nós nas redes sociais. Porque a ONG protege, porque a ONG não quer que faça isso, porque a ONG não pode fazer mais nada contra o animal. Lógico que não pode fazer nada contra o animal. O animal é protegido por lei hoje, como qualquer outra, como uma pessoa, né, como um idoso, como uma criança. Então, assim, outra coisa que dizem para nós, meu Deus, tanta causa, tanta gente precisando de ajuda e vocês cuidando de bicho. Gente, todos precisam ser cuidados. Criança precisa ser cuidada, idosos precisam ser cuidados, animais precisam ser cuidados, né? Todos têm direito à vida, né? Todos têm direito a comer, a ter uma cama quentinha, a ter um lar, né? Uma vida decente. E se o animal acaba avançando, fazendo alguma coisa, é por irresponsabilidade do seu tutor, né? Para isso tem um tutor que precisa ser responsável e saber que o seu animal não é um animal dócil e que é um animal, não pensa, e que precisa de uma proteção do seu tutor. Sargento, existe alguma lei alguma lei que acaba protegendo os animais? A gente sabe disso. E como que vocês trabalham em cima disso? Como que se aplica no caso de abandono? O que pode ser feito nessas situações? E, de fato, precisa ser denunciado, precisa de um boletim de ocorrência. Precisa, né? Realmente é uma situação bastante difícil, né? De você comprovar, por exemplo, maus tratos aos animais. Eu vi aqui o pessoal da ONG, a Leocádia ali principalmente falando, né? E quando eu vejo esses relatos aqui, o que me passa pela cabeça? É que as pessoas, quando estão trabalhando nessa área de fiscalização, entre aspas, né? De pessoas, de seres humanos, elas sentem na pele aquilo que a gente sente. A gente não consegue fazer tudo. Não tem como a gente fazer tudo. E acontece muito com as ONGs, por exemplo, aqui eu já comentei sobre isso em uma outra ocasião. As pessoas acham que a ONG vai resolver todos os problemas. E não vai. Teve uma situação aí, por exemplo, teve um acidente de moto que aconteceu lá no Bom Jesus.
E aí as pessoas, teve um acidente, o motoqueiro lá bateu no cachorro. Tinha pessoas colocando ali, cadê a ONG? Onde que tá a ONG? Por que que a ONG não faz... Gente, a ONG não tem uma pessoa da ONG em cada esquina olhando lá na rua, ver se tem um cachorro para ir lá ligeirinho socorrer o cachorro. A responsabilidade é do proprietário. Tanto é que, além do crime de maus tratos aos animais, existe também um outro crime, que é a omissão na guarda de animal. Você é responsável pela guarda do seu animal. Então, você não pode simplesmente, fugiu, escapou. Não interessa, a responsabilidade. A partir do momento que você tem esse animal sobre a sua guarda, você é o tutor dele, tudo que ele fizer ou acontecer com ele, a responsabilidade vai ser sua, tá? Rapidinho, então, aqui nós temos a Lei 9.605, que é da Constituição de 98, né? Que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar, deixar sem comida, sem água, sem condições de vida, colocar ele em riscos psicológicos, físicos, tudo isso aí caracteriza crime de maus tratos aos animais. O que é o grande pecado dessa nossa lei aqui? A pena, ela é muito pequenininha, né? Quem incorrer nesse crime aqui, ele vai estar aqui sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano, o que normalmente vai se converter numa pena alternativa, nem preso vai, né? Então ele sabe que a pena é muito pequenininha, a dificuldade de você conseguir comprovar, porque você vê acontecer uma coisa, você levar lá para o juizado, pro Poder Judiciário, você não vai simplesmente chegar lá e dizer, tá acontecendo lá um crime, né, de maus tratos aos animais, lá no Bom Sucesso, e é o fulano de tal que está maltratando os animais ou que soltou os animais lá. Vai ter que haver uma abertura de inquérito, vai ter que haver uma investigação, vai ter que se provar o que realmente aconteceu. Por mais que saiba que tenha, não é bem assim, a pessoa também vai ter direito a se defender, aquela coisa toda. O que melhorou um pouquinho foi uma alteração que teve na lei, que passou para a Lei 14.064 em 2020, que alterou ali essa pena para 2 a 5 anos de reclusão, ou seja, aí já aumenta bastante a pena, né, para quem cometer esse crime, mas isso se for relacionado a cães e a gatos. Os outros animais não se enquadram nessa penalidade aqui. Então, ainda a gente, claro que precisa melhorar muito a questão de legislação, mas a gente sabe também, por outro lado, Sandro, que legislação, que lei não é normalmente o que freia essas situações, né? Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil a nossa legislação ela é ruim, ela é difícil, o Poder Judiciário ele caminha devagar, até pelas imposições que são colocadas para que alguém seja ou não punido, né? Como eu falei, o juiz não pode chegar lá simplesmente, mas o fulano lá, ele soltou os animais, então eu vou mandar prender ele lá. Não, ele vai ter que ter todo um trâmite legal para que lá na frente talvez ele seja punido de alguma forma, né? Então, o que acontece aqui? É a conscientização, né? Precisamos trabalhar a conscientização, precisamos nós, como sociedade, se conscientizar desse problema. E como eu tenho dito muito em relação à Polícia Militar, com a ONG não é diferente. Ao invés da gente estar criticando, falando mal, a gente precisa ir lá conhecer o trabalho das ONGs. E eu conheço algumas pessoas ali que trabalham na ONG ali, por exemplo, tem a Janice ali, né? Eu tenho muita amizade com ela ali, e a gente sempre está conversando sobre esse assunto. Então, realmente, eles correm, vão com carro particular, usam da gasolina deles, compram ração, compram comida, pagam tratamento para esses animais e não são tratamentos baratos, né? E aí o que acontece? As pessoas, em vez de colaborar, de cuidar, de ter seu animalzinho lá bonitinho, cuidado, não. O que ela pensa? Começou a dar trabalho, começou a incomodar, começou a ficar doente, vamos soltar na rua e depois vamos criticar lá no Facebook que a ONG não está fazendo nada. Vamos Pensando nas pessoas. E aí a ONG que se vire com o meu problema. Exatamente. Infelizmente é assim que acontece, é isso que acontece. Então o que precisa ser trabalhado é isso, as pessoas começarem a se conscientizar. Ter aquela consciência de que aquele cachorrinho bonitinho, pequenininho lá, que você vai lá, compra ou vê na casa de alguém, eu quero. Ele vai te dar trabalho, ele vai te dar custo, você tem que tratar, você tem que limpar, você tem que ter um lugar para ele dormir, você tem que ter um espaço para ele caminhar, né?
Não é simplesmente pegar porque acha bonito, daqui a pouco quando começa, mas agora eu vou largar na rua. E vamos ligar lá para a ONG, ou vamos macetar a ONG, e eles que se virem de recolher esses cachorros, não é assim, né? Então, aproveitando esse gancho, claro que o ideal seria que todo mundo tivesse um pátio, né? E para ter esse animal dentro do pátio, mas não tem lei que diga que a pessoa tem que ter uma cerca em casa, né? E não pode ter bicho se não tiver cerca, tá? Mas então, daí falam assim, mas a ONG não quer que amarre os animais. Não é essa a questão. Pode manter o animal amarrado, mas desde que esse animal tenha condições de 5 a 7 metros, que tenha um arame, né? Que essa corrente possa correr nesse arame e que ele tenha uma casinha, que ele tenha comida, que ele tenha água, que ele possa ter sombra e sol também, tá? Então, assim, pode ter, né, policial, mas que desde que seja em condições dignas. Tá? Como nós, né, qualquer pessoa precisa de condições dignas para viver, o animal também precisa. A gente está tendo muitas denúncias, né? E sempre que a gente recebe uma denúncia, a gente vai até o local. Às vezes a gente até fica feliz, porque a pessoa que fez a denúncia, às vezes ela meio que se invocou, você chega lá, não é tudo aquilo, você até se sente meio mal diante do tutor. Em outros casos, a gente fica muito frustrado porque é bem mais do que o denunciante relatou. E a gente fica chocado com a situação, a gente pega situações muito críticas, assim, de animais que estão presos e torturados mesmo, sabe? A gente já encontrou, até a gente colocou algumas imagens em alguns grupos, a gente tem o grupo da Alpaí, né? Algumas imagens fortes, sim, de animais que estão com arame farpado no pescoço, animais que estão com a coleira asfixiando, sabe? Um toco de corrente, porque assim, pode ter preso, até pode, mas tem ali uma lei, até ela exige, né, um certo tamanho ali, pelo menos uns 7 metros de corrente para o animal ficar preso, um arame para ele poder correr, né? Então as pessoas prendem de forma muito ilegal, muito curto. A gente teve a denúncia de um caso de animais que estavam em um paiol escuro, né, totalmente fechado, e dentro desse paiol os animais estavam presos, num toco de corrente ainda, sabe? Então eles estavam 2 vezes presos, entendeu? É muito triste, sabe? A gente pegou animais em gaiola, já é triste para o pássaro estar ali preso, né? E ainda a gente pega galo dentro de gaiola de passarinho, a gente pega gato dentro de gaiolas de passarinhos, sabe? De pássaros, né? E então, isso é muito triste. A gente não consegue imaginar até onde vai a crueldade do ser humano. E a gente pede para que as pessoas mudem essas atitudes, né? E muitas vezes, no caso de abandono também, Sandro, assim, a gente faz os resgates, né? Aí vem alguém e pede, né, quer assumir esse animal. Mas daí a gente faz um certo monitoramento por um certo tempo, aí daqui a pouco a gente tem que recolher esses animais novamente. Porque aquela pessoa que se responsabilizou já não quer mais. Ela viu, como o sargento Jorge comentou aqui, ele dá gasto, ele dá trabalho, né? E precisa de atenção, precisa de carinho do tutor e tal, porque ele não é objeto, ele é um ser que tem necessidades como nós. Então, a pessoa meio que se cansa ao ver que não é aquilo que ela queria, né? Que ela achou que não era um bichinho de pelúcia, e abandona. Aí a gente vai novamente, recolhe e novamente tenta achar um lar. No caso, a gente não encontrar um lar para esse animal, a gente, infelizmente, tem que deixar nas ruas. E novamente somos criticados, como se nós fôssemos responsáveis, né? Então, é aquela bola de neve que se segue, entendeu? Infelizmente, não temos mais tempo, fechamos o tempo aqui, mas gostaria de agradecer a todos pela explanação aqui desse assunto. Só quero frisar também um caso de uma idosa de 67 anos que foi levada à delegacia em Mafra por maus tratos a animais. Os animais estavam mutilados. A gente noticiou isso aqui no Demais News. Você pode procurar essa notícia também e verificar ela. Animais mortos. Animais mortos e mutilados, né? Uma senhora de 67 anos ou mais, agora se não me falha a memória. Mas, infelizmente, gente, só o que vai mudar isso é a sua consciência de você não fazer isso e entender que, de fato, ele não é um bicho de pelúcia. Que você não compra ele numa prateleira ou joga ele no lixo depois ou joga ele na rua e tá tudo certo. Nós vamos ter também uma sopa, né, Sônia? Agora, na próxima sexta-feira? É isso? Isso mesmo, dia 12 agora, com início às 6 horas, né? Será
fervida lá no Arena, né? Para beneficiar, no caso da nossa, custear nossas finanças, né? A gente tem bastante gastos, então a gente pede à população que colabore, que nos procure, né? E que vá degustar uma deliciosa sopa lá com a gente. Frisando novamente, os recursos que a gente tem somente podem ser usados para castração e passam pela Prefeitura Municipal, nós não temos nem acesso ao recurso. Tá? Então, assim, para ração, medicamento, como fala, animais ali que às vezes são pegos em situações deprimentes, com sarna, machucados, né? Então, precisam ser tratados e o custo é caro. Então, a gente não temos de onde tirar recurso, por isso que temos que fazer essas promoções, tá? Às vezes a população tem a ideia de que a ONG está cheia de dinheiro. Não, não está. Que bom se estivesse, né? Mas não estamos. Estamos remando como qualquer instituição que precisa de ajuda. Tá? Com muita dificuldade. Perfeito, então. E a Demais FM é parceira, tá lá no nosso Instagram e no nosso WhatsApp também aí para você que tá a fim de adquirir essa sopa. Agora são 8 horas e 7 minutos, estamos atrasados já com o tempo. Vamos à previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Demais News. Previsão do tempo. Vamos então saber como fica o tempo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. O dia segue frio na região e tudo indica que teremos aí condições de chuva na área no decorrer de hoje, com temperatura baixa. Provavelmente as máximas não vão passar muito de 10, 12 graus, assim, aquele frio constante. Não baixou muito, mas também não sobe muito. Amanhã, quarta-feira também. Amanhã um pouquinho mais quente, quem sabe aí uns 14, 15, 14, 16 graus, abaixo de entre 7 e 10 de manhã cedo. Também não está livre da chuva, a chuva continua na região, então temos condições de chuva hoje, ao longo do dia. Na quarta-feira pode ter chuva na madrugada, amanhã, quem sabe melhore um pouquinho à tarde. Na quinta-feira tem chuva também ao longo do dia, até com trovoada. Na sexta-feira ainda pode ter alguma chuvinha, mas períodos maiores de melhora. No sábado também tem chuva e no domingo também tem chuva. Então é um tempinho assim murrinha. Na quinta-feira frio o dia todo, na sexta-feira frio o dia todo, no sábado também, no domingo, na segunda e até na terça-feira ainda continua frio. Então não baixa muito de 6, 9 graus e não passa muito aí de 10, 12 nos dias mais frios e de 14, 15 nos mais quentinhos. Então uma temperatura constantemente baixa, bom para a fruticultura, mas que judia da gente no dia a dia. E esse tempo instável atrapalha qualquer atividade de média e longa duração. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Ok, Ronaldo, obrigado pelas suas informações aqui no Jornal Demais News, no oferecimento sempre da rede de postos M7 de Itaiópolis. Promoção de gasolina, R$ 6,07, diesel S500, R$ 5,89. Rede de postos M7, o combustível que move seu dia, anexo ao Centro Comercial Buba. Jornal Demais News ficando por aqui, agradecendo sua audiência, sua companhia e sua amizade. Na sequência tem a Jô e o Manhã Demais. Tenham todos um excelente dia e até mais. Tchau, tchau. O Jornal Demais News volta amanhã, às 7h20 da manhã. Demais News.